19, é aí onde diz: e eu vos afirmo, que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está falando de salvação de almas dentro do lar que a mulher havia perdido. Isso representa filhos que se desvirtuaram do caminho do Senhor. Por isso que Provérbios 22 diz, versículo 6: instrui o menino no caminho que deve andar. Quando ele crescer ou envelhecer, ele não vai se desviar dele. Sabe por que disso, irmãos? Uma criança judaica, quando nasce, até os 3 anos é obrigação da mãe desmamar a criança. Dos 3 aos 6 é obrigação da mãe educar a criança. Dos 6 anos aos 10 anos de idade, a criança judia é adotada por um rabino e vai estudar aos pés dos rabinos e decorar a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Dos 10 aos 14 anos, ela vai estudar os profetas e interpretar os profetas, aqueles que se despontam e são os melhores do mundo. Por isso que no livro de Lucas, a Bíblia fala que Jesus estava no meio dos doutores com 12 anos de idade, e o que Jesus falava, os doutores ficavam maravilhados, não entendia. Fala de educação. Por isso que quando Daniel estava na Babilônia Antiga, ele aplicou o seu coração a não se contaminar com nada que estava ao redor dele. Ele falou: não, o que eu aprendi eu vou guardar e vou aplicar o meu coração a buscar a Deus. Aleluia. O que Deus fez? Deus abençoou Daniel e colocou o principado, aquele demônio que mandava na Babilônia, que hoje é porção do Iraque, de cabeça para baixo. Aleluia. Tentaram de todas as formas derrubar Daniel, mas não conseguiram derrubar Daniel. Aleluia. Tentaram de todas as formas acusar Daniel, mas não conseguiram acusar Daniel, porque Daniel tinha um coração íntegro, ele tinha um espírito excelente. E toda vez que tentavam fazer uma coisa com Daniel, antecipado, Daniel já sabia. O anjo já revelava para Daniel. Por que você acha que quando Daniel, capítulo 6, ele vai para a cova dos leões e os leões não comem Daniel? Leão come o quê? Carne, sim ou não? Aleluia. E você sabe por que os leões não comeram Daniel? Por que os leões não comeram Daniel? Porque a Bíblia fala que Daniel, ele aplicou o coração a jejuar e a orar. Leões gostam de carne. Daniel amorteceu a carne. Daniel amorteceu e viveu no espírito. Quando ele entrou dentro da cova dos leões, ou seja, Daniel não tinha cheiro de carne, que automaticamente está extinto do rei da selva. Quando ele está com fome, ao ele vê cheiro de carne, ele devora. E quando Daniel ele entra na cova dos leões, irmãos, os leões não sentem cheiro de carne, porque foi um homem que semeou no espírito, ele investiu no espírito, ele matou a carne dele, não tinha cheiro. Espiritualizando a palavra, trazendo para os nossos dias, compreenda Salmos 42. Assim como o cervo ou a corça brama pela corrente das águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. Quando entrarei eu e cearei diante da presença do Senhor. Ou seja, o escritor de Salmos está querendo dizer, quando ele estava no cativeiro na Babilônia, ele olhou para o reino animal e viu o cervo correndo do seu predador, e para sobreviver, porque o cervo ele solta um mau cheiro, onde o predador vai à espreita. Então, para ele se livrar do predador, ele procura a corrente das águas, ele toma um banho, tira aquele mau cheiro, ele despista o predador para ele poder sobreviver. Espiritualizando, irmão, o diabo ele só devora quem está em pecado. Aleluia. Sim ou não, igreja? Por isso que os leões não comeram Daniel, porque tinha uma promessa no Salmos 34, versículo 7: o anjo do Senhor acampa ao redor de quem o tem e o livra. Aleluia. Você está entendendo? Buscar a Deus e servir a Deus. Você vai passar sim por provações nessa vida, vai passar por situações difíceis sim, porque Deus ele prova. Mas uma coisa eu digo a você: o inimigo ele não pode te tocar. Aleluia. Se Deus não permitir, porque se Deus não permitir, o diabo ele não pode te tocar, porque a presença do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, ela desarma o reino das trevas, e é no poder do nome do Senhor Jesus que nós expulsamos os demônios. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque o nome do Senhor Jesus no mundo espiritual ele é mais poderoso que uma bomba atômica em explosão. Solta uma bomba no lugar e explode. No mundo espiritual o nome de Jesus é assim. O crente sai louvando a Deus, proclamando o nome do Senhor Jesus. Só vê demônio no mundo espiritual pulando fora, irmão. O caminho sendo aberto e ele marchando e passando, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Demônio não fica na frente do crente desse. Então, como não pode tocar, usa calúnias, difamações. Então, o que nós temos que fazer? Semear no Espírito,
exercitar a nossa fé, buscar em Deus, acreditar, porque Jesus falou que se nós acreditar, tudo é possível ao que crê. A fé no mundo espiritual é o que o dinheiro é da esfera material. Tem fé? O que você precisa? Inclina a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. O que você precisa? Qual é a sua maior necessidade? Uma casa própria? Talvez um carro? Sair do aluguel? Conquistar uma faculdade? Estudar um pouquinho? Ser que nem eu, se trancar uma faculdade e sair de lá só depois de 6 anos formado? Se eu pudesse, eu ia estudar na melhor faculdade do mundo? Qual é o seu maior sonho? Exercite a sua fé e traga para a esfera física e acredite que vai acontecer. Vai acontecer. Eu profetizo o Espírito Santo de Deus na sua vida, trazendo o que você necessita como se fosse um imã. Assim como um imã passa e tudo aquilo que é de metal, de ferro, vem para ele. Eu profetizo que o que você desejar e necessitar, Deus vai trazer sobre você. E não se assuste se Deus fizer você o homem mais rico do bairro onde você mora. Se Deus te der o melhor terreno da onde você mora, não se assuste. Deus pode fazer isso e muito mais. Exercite a tua fé, que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Agora olha para cá, para encerrar. Pastora, minha noiva pode louvar o hino para encerrar? Fica à Vem cá, vontade. meu amor, louve a Deus com o hino. Isso. Oh, glória. Aleluia. Acredite nessa palavra. Guarde no seu coração. Eu entendi. E exercite, porque Deus, Ele vai fazer. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Segura só um minuto. Quando Jesus falou que a fé, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda que o grão de mostarda era uma das menores sementes da época, quando ela crescia, ela atingia tamanho espantoso. Ela atingia de 4 a 12 metros de altura. Não importa o tamanho da sua fé que você tem agora. Você pode exercitando ela, trabalhando nela, ela pode crescer de forma que nada vai te abalar. Nenhuma notícia ruim vai te derrubar. O psicólogo milenar não vai te derrubar você por dentro. Não vai bombardear você com pensamentos negativos, porque você vai estar blindado por dentro. Você vai estar revestido por Deus. E você vai dizer assim: eu creio, eu vou exercitar a minha fé e tudo é possível ao que crê. Aleluia. E para finalizar, pastor Bono Michu, da maior igreja da Coreia do Sul, ele lançou um livro, A Quarta Dimensão. Neste livro, A Quarta Dimensão, ele fez a segunda, vivendo na quarta dimensão, no mundo de terceira dimensão. E ele conta que ele foi pregar no seminário teológico. O professor do seminário que convidou ele para pregar chamou ele para o escritório dele. E ele chegou no escritório do professor. O professor olhou para ele e falou assim: pastor, eu te agradeço, porque o Senhor escreveu o livro A Quarta Dimensão. Primeiramente eu agradeço a Deus, depois ao Senhor. Aí ele falou assim: Deus me deu o dom de operar maravilhas, que aonde eu coloco a mão, Deus restitui a vidas de pessoas. E ele falou amém. E ele trouxe no escritório dele um iraquiano que estava com a perna mutilada, que tinha vindo da guerra. Segundo ele conta na história que ele colocou a mão sobre aquele iraquiano, é para quem crê. E ele começou a orar. A perna do soldado tinha sido mutilada. A história conta que a perna daquele homem começou a crescer, 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 e botou e ficou 2 pernas normais. Glória a Deus, Senhor. E às vezes nós passamos por pequenas coisas e duvidamos do poder de Deus. Duvidamos daquilo que Deus tem o poder de fazer na nossa vida. Deus tem um poder tão grande de fazer coisas que, se nós entendemos, eu falava com Deus essa madrugada, e o meu objetivo é: Deus, nunca nenhum homem na terra chegou à profundidade do Espírito Santo. Nunca nenhum homem na terra atingiu o grau máximo de intimidade com o Senhor. Deus, ajuda o seu povo a buscar algo mais da parte do Senhor, para que quando passarmos nessa terra, as pessoas vão olhar para si: realmente ele serve a Deus, verdadeiramente ela serve a Deus, e vamos atrair as pessoas para Deus. Aleluia. O objetivo é esse: atrair pessoas para Deus. Um exemplo: como que nós vamos ganhar uma pessoa que mexe com magia negra, ganhar para o evangelho? É simples, é mostrando para ele um poder muito maior do que o diabo mostrou para ele. A partir do momento que provar
para essas pessoas um poder muito maior do que elas conheceram lá, porque o diabo mostrou para eles lá, porque o poder do diabo é limitado, porque Deus, na mão de Cristo está todo o poder, e Deus nos deu o poder. O poder que Deus deu para Moisés no deserto, Jesus deu para os seus discípulos, e é extensivo a todos nós. Deus deu o poder para Moisés no deserto. Para finalizar, Moisés, o que você tem na mão? Uma vaca, joga no chão, virou o quê? Virou uma cobra, sim ou não? Sim. Depois o Senhor falou para Moisés, pega pela onde? Sobre a cauda, sim ou não? Depois Deus falou com Moisés, falou, pega a sua mão, coloque sobre o seu manto. Virou o quê? Virou lepra, sim ou não? Depois Deus falou para Moisés, coloque de novo. Moisés colocou, sabe o que Deus quer dizer para Moisés? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo no Egito, e eu desci para livrá-los. Só que Moisés, quem domina o Egito é essa cobra que é Satanás. Eu te dou poder a partir de hoje sobre Satanás e poder sobre o pecado. Vai, Moisés, e liberte meu povo. Aí vem Jesus no Novo Testamento. Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, mal não vos fará dano, e porão a mão sobre os infernos leões. Vamos exercitar esse poder que Deus nos deu. Aleluia. Não me deixar empoeirado, guardado dentro do armário, não. Vamos colocar para fora e vamos deixar sair. Vamos deixar o diabo olhar para nós e ver uma bomba atômica, para ele ter vergonha de olhar para nós. E por onde nós passarmos, milagres acontecerem. Filho, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade e aplaudo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Espírito Santo. Louvado, agradecido seja o teu nome. Depois eu posso carregar, né? Você colocou o seu missão. Já está convidado. Feche seus olhos, deixe sua voz contigo nessa casa, amém? Aleluia! Sim, meu Deus. Cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono e até mesmo